Toda grande cidade tem uma história sobre aquele ônibus noturno que ninguém gosta de pegar. Mas em Seul, na Coreia do Sul, existe um caso que se tornou tão viral que até hoje ninguém sabe se é verdade ou se é apenas mais uma invenção macabra da internet. O ônibus é conhecido como Linha 311, apelidado pelos moradores de ônibus fantasma. Ele não aparece em nenhum aplicativo de transporte. Não segue um horário fixo e, segundo relatos, só passa por algumas ruas específicas em noites de chuva muito forte. A lenda explodiu depois que a gravação de um motorista que trabalhou na linha vazou. O vídeo é curto, granulado, de péssima qualidade. Mas o que ele mostra foi suficiente para o governo arquivar tudo como material sensível. O motorista nunca mais dirigiu e 3 passageiros daquela noite simplesmente desapareceram. Este é o relato completo, recuperado das gravações e dos fragmentos de fóruns coreanos que tentaram juntar as peças desse quebra-cabeça. A história começa com um motorista chamado Anil. Com mais de 12 anos de experiência, ele era um profissional respeitado. Certa noite, ele recebeu um pedido incomum do seu supervisor: fazer um turno extra numa linha que ele nunca tinha operado antes. A supervisora foi breve e direta. É rápido. São só 3 paradas. E a regra mais importante: não olhe para o fundo do ônibus. Anil riu, achando que era algum tipo de piada interna entre os motoristas veteranos. Mas o sorriso dele desapareceu quando chegou à garagem. O ônibus já estava separado dos outros. Era um modelo antigo, visivelmente desgastado, sujo, e tinha o número 311 riscado na pintura, como se alguém tivesse tentado apagar sua identidade com uma lixa. Ao entrar, ele notou que o rádio estava mudo, sem comunicação com a central. A atmosfera era pesada, mas o turno pagava o dobro do normal. Com as contas apertando, ele decidiu ignorar os sinais. Entrou no veículo e começou a rota. Era uma noite de chuva torrencial, daquelas que engolem o som da cidade, deixando apenas o barulho da água batendo no asfalto e no teto do ônibus. Na primeira parada, uma mulher entrou. Ela usava roupas estranhamente antigas, como se tivesse acabado de sair de um hospital da década de 80. Ela não pagou a passagem, apenas passou pela catraca e foi direto para o fundo, sentando-se no último banco. Anil tentou chamar a central pelo rádio para reportar a passageira, mas não havia sinal algum. Estava completamente isolado. Foi então que ele olhou pelo espelho retrovisor e percebeu algo profundamente perturbador. A mulher parecia tremular, como se a imagem dela não estivesse fixa no espaço. A cada vez que ele desviava o olhar e olhava de novo, ela estava numa posição diferente. Primeiro, encostada na janela. Depois, no meio do assento, e então, olhando diretamente para ele, com um olhar vazio, sem nunca ter se movido fisicamente. Um calafrio percorreu a espinha de Anil. Ele decidiu focar na estrada e esquecer o que viu. Chegaram à segunda parada. Não havia ninguém no ponto de ônibus. A rua estava deserta. Mesmo assim, a porta do ônibus abriu sozinha. Anil apertou o botão para fechá-la, mas o mecanismo não respondia. A porta permanecia aberta, como se estivesse esperando por alguém. De repente, ele sentiu uma rajada de ar frio entrar no veículo, e o sistema da porta, que antes estava travado, se destravou. A porta se fechou com um clique, como se nada tivesse acontecido. No mesmo instante, o ônibus pareceu pesar muito mais. O motor gemeu sob o esforço, e as luzes internas piscaram por um segundo. Anil, instintivamente, olhou para o retrovisor mais uma vez. E o que ele viu fez seu sangue gelar. Havia 2 sombras no fundo do ônibus, mas apenas uma pessoa. A mulher estava sentada lá. A segunda sombra era maior,
mas escura, e parecia estar agachada no chão ao lado dela, observando-a. Ou talvez estivesse observando o motorista. Ele sentiu um par de olhos invisíveis cravados em sua nuca. O ônibus seguiu, a chuva ficando cada vez mais violenta. Quase na última curva da rota, um homem surgiu do nada, correndo desesperadamente sob a tempestade. Ele bateu com força na porta do ônibus, gritando: por favor, me deixa entrar. Eles estão vindo atrás de mim. Aneu, assustado, mas sentindo pena do homem, abriu a porta imediatamente. O homem entrou ensopado, ofegante, tremendo da cabeça aos pés. Seus olhos se arregalaram de pavor quando ele olhou para o fundo do ônibus. Ele ficou pálido e sussurrou, aterrorizado: por quê? Por que ela está aqui? Não era para ela estar aqui. Ele se sentou o mais perto possível da frente, recusando-se a olhar para trás em qualquer momento. O ônibus percorreu mais alguns metros. A chuva era tão forte que os limpadores de para-brisa mal davam conta, e a estrada à frente era um borrão escuro. E foi então que Aneu cometeu o erro fatal. O erro que a supervisora o havia alertado para não cometer. Movido por uma curiosidade mórbida, ele olhou pelo espelho retrovisor uma última vez. A mulher agora estava em pé, no meio do corredor. Seu corpo estava rígido, a cabeça inclinada para o lado de uma forma antinatural, e sua pele era de um branco pálido, quase translúcido. E ao lado dela, a sombra que ele tinha visto antes, agora tinha forma. Era uma coisa grande demais para ser humana. Tinha braços longos e finos, que quase tocavam o chão, pernas tortas e um rosto sem traços definidos. Era apenas um recorte escuro, um borrão, como se alguém tivesse apagado o rosto de uma fotografia antiga. E então, aquela criatura começou a se mover pelo corredor em direção a ele. Não havia som. Ela não caminhava. Ela deslizava pelo chão, flutuando no ar, vindo em sua direção. O homem na frente começou a gritar, em pânico total: não encara ela! Não encara! Não encara! Mas era tarde demais. Aneu já tinha visto, e a coisa também o viu. O que aconteceu em seguida é um mistério. As câmeras de segurança da cidade registraram o momento em que o ônibus 311 simplesmente desapareceu do radar por 3 minutos inteiros. Quando reapareceu, estava parado em uma estrada completamente vazia, a quilômetros de sua rota original. Dentro do veículo, apenas o motorista, Aneu, foi encontrado. Ele estava desorientado, com o uniforme rasgado, e repetia a mesma frase sem parar: eles descem por último, ela nunca desce primeiro. Nenhum dos 3 passageiros, menos a mulher, o homem desesperado e a entidade invisível que entrou na segunda parada, menos jamais foi visto novamente. O ônibus foi recolhido, arquivado e eventualmente desmontado. O caso foi encerrado como inconclusivo, mas a história não termina aí. Até hoje, relatos continuam a surgir em fóruns e redes sociais. Chamadas de passageiros assustados que afirmam ver um ônibus antigo, sem número, surgindo do nada em ruas vazias, sempre em noites de chuva. A porta se abre devagar, convidativa, como se já soubesse quem vai entrar. E o detalhe mais assustador, que todas as testemunhas mencionam, é que quando você olha para o fundo do ônibus, a luz lá atrás está sempre desligada. Mas, mesmo na escuridão total, você consegue ver 2 pequenos pontos de luz, 2 olhos, refletindo do último assento, observando, esperando pelo próximo passageiro. Obrigado por assistir. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos relatos. Nos vemos no próximo vídeo.